Como que o Brasil pode ganhar e perder com empréstimos do BNDES para obras no exterior? Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o que o Brasil pode ganhar e perder com empréstimos do BNDES para obras no exterior. No entanto, há uma série de riscos econômicos e políticos associados a esses empréstimos. Acompanhe a gente para saber mais. Como funcionam os empréstimos? Esses financiamentos são determinados pela administração direta do governo federal, que estabelece as operações, os países de destino das exportações, as principais condições contratuais do financiamento e os mitigadores de risco soberano do país que cedia a obra de engenharia. Diferente do que dizem muitos dos conteúdos sobre o tema que circula nas redes sociais, os empréstimos são feitos em reais e no Brasil, para as companhias nacionais. Mas os débitos são posteriormente pagos, de maneira parcelada, pelos países estrangeiros que receberam as obras. Fontes do governo e do BNDES ouvidas pela BBC News Brasil sob condição de anonimato afirmam, no entanto, que a ideia atual é de que o banco possa atuar no projeto, mas não como fazia no passado, financiando serviços de engenharia realizados por empreiteiras brasileiras. Agora, segundo essas fontes, o banco se limitaria a financiar a compra de equipamentos e peças fabricadas no Brasil a serem usadas na obra. Oficialmente, porém, o banco afirmou à BBC News Brasil que não existe demanda ou previsão de financiar projeto de serviços de infraestrutura no exterior. Qualquer alteração nessas políticas passará necessariamente por um entendimento com o TCU, uma vez que o presidente do tribunal, Bruno Dantas, tem reforçado o papel de acompanhamento colaborativo das políticas públicas por parte da referida instituição, afirmou o BNDES em nota. Como o Brasil e a população podem ganhar? Segundo o próprio BNDES, o financiamento da exportação de bens e de serviços produzidos no Brasil tem por objetivo o aumento da competitividade das empresas brasileiras, a geração de emprego e renda no país e a entrada de divisas. Certamente também serão contratados trabalhadores na Argentina para a realização desse tipo de obra, mas a fase de desenvolvimento pode ser toda realizada no Brasil, afirma Nelson Marconi, professor de Economia e Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, segundo o próprio BNDES, foram desembolsados cerca de 10,5 bilhões de dólares, no período entre 1998 e 2017, para empreendimentos de financiamento em 15 países. Os empréstimos acontecem desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e, em novembro passado, foi aprovado um novo financiamento da ordem de 2,2 bilhões de reais para a produção e exportação de aeronaves comerciais. Quais são as desvantagens e riscos para o Brasil? A possível entrada do BNDES em novos empreendimentos internacionais é considerada um ponto sensível para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil. O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES no governo FHC, afirmou em entrevista ao portal Metrópolis que a Argentina não pode oferecer garantias fortes na atual conjuntura. Já em uma entrevista ao jornal Valor Econômico, outra ex-presidente do BNDES, a economista Maria Silvia Bastos Marques, afirmou acreditar que o Brasil já pagou um preço alto por usar o banco para financiar obras em países vizinhos sem os devidos parâmetros e planejamento. O BNDES foi ressarcido com dinheiro do contribuinte porque fez um empréstimo e não tinha garantia, sendo que a grande justificativa para o empréstimo ter sido feito era ter garantia. Então, é um círculo vicioso, disse a especialista, que comandou o banco entre 2016 e 2017. As suspeitas sobre obras no exterior financiadas pelo BNDES surgiram após o início das investigações da Lava Jato. Os principais alvos da operação foram algumas das maiores empreiteiras do Brasil como Odebrecht, Camargo Correia, OAS, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Em 2016, o BNDES suspendeu a liberação de recursos previstos para obras de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Também em 2017, a Procuradoria-Geral da República denunciou membros do PT como o presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff por crimes como organização criminosa relacionada ao uso da Petrobras e do BNDES para arrecadação de propina. O tópico da transparência foi extensamente explorado por Bolsonaro e seus apoiadores durante a campanha eleitoral de 2018, que se referiam a uma caixa preta do BNDES, especialmente em casos envolvendo o grupo JF, que controla a JBS. Durante seu governo, o ex-mandatário conferiu ao ex-presidente do BNDES indicado por ele, Gustavo Montezano, a missão de abrir a dita caixa preta do banco. Mas em 2020, após 1 ano e 10 meses de investigação e um gasto de 48 milhões de reais com auditoria, o BNDES divulgou um relatório que não apontou nenhuma evidência direta de corrupção em 8 operações com a JBS, o Grupo Bertin e a Eldorado Brasil Celulose, realizadas entre 2005 e 2018.
Por fim, observa-se que os empréstimos do BNDES para obras no exterior podem trazer bons resultados para o Brasil, mas também trazem alguns riscos que precisam ser considerados.